Meus amigos, quem diria? Hoje tem uma verdadeira corrida entre países querendo sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo? Meia dúzia de nações disputando o direito de receber a competição. Algo que, convenhamos, era totalmente impensável no início da edição de 2025. Naquela época, muita gente dizia que era só uma exibição de luxo e teve quem fosse mais direto ainda. Chamava o campeonato de sem sentido. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O torneio não só não fracassou, como bateu recordes de audiência em jogos decisivos. E os clubes entraram em campo tratando aquilo como o que realmente é, um campeonato mundial com peso e com seriedade. Agora, a grande questão não é mais vai ter de novo ou não, mas sim onde vai ser a próxima edição. E mais ainda, por que tantos países querem receber o evento? Pois é, seja bem-vindo ao grande e complexo negócio chamado futebol. Para entender por que, hoje, pelo menos 6 países estão na briga para sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes, a gente precisa dar um passinho atrás, voltar 1 ano e meio no tempo para entender o contexto com que esse torneio nasceu. Tudo começou com um anúncio oficial que veio no fim da temporada de 2024, bem na época em que os jogadores já estavam contando os dias para suas merecidas férias. E aí veio a primeira bomba. A FIFPro, o sindicato dos jogadores, soltou o comunicado bem direto. Eles disseram que o calendário já estava no limite do que era humanamente possível e que enfiar um torneio com 63 jogos no mês de junho seria simplesmente insustentável para a saúde física e mental dos atletas. Rodri, um dos líderes do Manchester City, reforçou o recado e foi direto. Se continuar assim, a única saída vai ser uma greve, assunto que já batemos na tecla em outro vídeo aqui no canal, e não parou por aí. Rafinha, com poucas palavras, resumiu o clima geral no vestiário. Tiraram nossas férias sem nem perguntar o que a gente achava. A revolta dos jogadores se somaram às grandes ligas europeias. A Série A da Itália, a Bundesliga da Alemanha e a La Liga da Espanha divulgaram um comunicado conjunto acusando a FIFA de empurrar o torneio goela abaixo, sem qualquer tipo de diálogo ou consenso com as entidades envolvidas. E aí veio o presidente da La Liga, Javier Tebas, que resolveu subir o tom. Ele disse que com esse calendário maluco, a FIFA estava colocando em risco a integridade de todas as ligas nacionais e mandou o recado. Se isso não mudar, nos vemos nos tribunais. Não era só ameaça. A coisa ficou séria e o impasse virou um processo legal que segue em aberto até agora, no momento em que esse vídeo tá indo pro ar. Tebas deixou claro, o objetivo dele é que o Mundial de Clubes não continue existindo nos moldes atuais. Mas a verdade é que os problemas do torneio estavam só começando. E se você achou que a treta era só com os jogadores e ligas, segura essa. A terceira frente de pressão veio justamente de quem torna a competição possível. Os clubes, sem eles, não tem jogo, não tem show, não tem nada. E adivinha, a maioria dos times europeus ficou extremamente insatisfeita com a primeira proposta financeira apresentada pela FIFA. Carlo Ancelotti, na época como técnico do Real Madrid, não teve papas na língua. Foi direto. Uma única partida do Real vale 20 milhões de euros. E a FIFA quer pagar isso pelo torneio inteiro? Tô fora. E não era só ele que pensava assim. Esse sentimento era geral no continente. Sem uma proposta melhor, as grandes estrelas ameaçavam simplesmente não participar. E aí, o que acontece? O produto já nasce desvalorizado, com cara de amistoso, de pré-temporada. E como se isso já não fosse suficiente, vem mais bomba. E antes de eu te contar, se você curte esse tipo de análise com dados, bastidores e contexto que vai além do óbvio, já se inscreve no canal agora. Aqui, a gente vai fundo no que ninguém comenta por aí. A bomba é que a FIFA, olha só, nem tinha o dinheiro garantido que estava oferecendo aos clubes. Isso mesmo, a principal fonte de receita do evento, os famigerados direitos de transmissão, ainda não tinha sido vendida para ninguém. A expectativa inicial da FIFA era arrecadar 4 bilhões de dólares com os direitos de TV, e a Apple parecia ser a grande candidata a comprar esse pacote, depois de já ter adquirido os direitos da MLS. Só que a gigante do iPhone bateu o martelo e disse, no máximo 1 bilhão. E pronto, o acordo
acordo foi por água abaixo. Resultado, em pleno outubro de 2024, a apenas 9 meses do jogo de abertura, a Copa do Mundo de Clubes seguia, só que sem uma emissora oficial. E aí, claro, os analistas começaram a detonar. Estavam chamando o torneio de evento fantasma. Um campeonato prestes a começar, mas sem cara, sem vitrine e sem garantias. A situação com os direitos de transmissão só foi se resolver lá em dezembro, quando a DAZN entrou em cena e botou $1 bilhão na mesa para ficar com todos os direitos do torneio. Ironicamente, era exatamente o valor que a Apple tinha oferecido lá no começo e que a FIFA recusou. Com a grana da TV finalmente garantida e os clubes europeus mais ou menos acalmados, parecia que os bastidores estavam sob controle. Só parecia, porque aí surgiu mais um problema, e dos grandes, o público nos estádios. O jogo de abertura seria no estádio Hard Rock, em Miami, e os primeiros ingressos foram colocados à venda por, em média, $250. E sabe o que aconteceu? Praticamente ninguém comprou. Aí vieram os descontos, e não foi por pouca coisa não. O preço despencou para $4 o bilhete. Sim, 4. Um verdadeiro absurdo. Logo começaram a pipocar nas redes sociais imagens de arquibancadas vazias, um mar de cadeiras brancas. Aquilo alimentou um velho argumento dos críticos. A Copa de Clubes não passava de uma exibição de verão, sem alma, sem apelo. Será que eles estavam certos? Daqui a pouco a gente entra mais a fundo na questão dos ingressos, mas o fato é que a FIFA chegou ao torneio com problema em todas as frentes. Jogadores quase entrando em greve, ligas denunciando a imposição do calendário, clubes europeus batendo de frente sobre a premiação, transmissões rendendo menos do que o esperado, público fraco e, para fechar, a ameaça do clima. Tudo apontava para um fracasso retumbante, mas aí a bola rolou. A expectativa era de sempre, que os europeus passassem o carro, como nos antigos mundiais em dezembro. Jogos mornos, placares previsíveis, domínio total. Na casa de apostas, PSG e Manchester City pagavam menos de 3 vezes o valor apostado. Já Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e companhia, cotações acima de 10. Mas aí o roteiro começou a ruir. Botafogo apareceu e fez história. Bateu o PSG, o então campeão da Champions. Fluminense derrubou a Inter de Milão nas oitavas. E o Al Hilal eliminou o Manchester City. A ideia de que o torneio era só um passeio europeu começou a evaporar. Claro, teve gente dizendo que os europeus estavam em desvantagem por estarem no fim de temporada, enquanto os sul-americanos ainda estavam no meio da sua. Isso é verdade e com certeza influenciou em algum grau, mas teve algo ainda maior. A narrativa da rivalidade mudou e ninguém simbolizou melhor isso do que Diego Simeone. Depois de ver seu time eliminado por um triplo empate entre PSG e Botafogo, ele mandou essa: fizemos os mesmos pontos que os campeões da Champions e da Libertadores. Ou seja, ele colocou Champions e Libertadores lado a lado. Pelo menos deu moral para a comparação. Isso é gigante. Aliás, se você também curte entrar em campo ou na resenha com moral, dá um confere na nossa Crack Shop, a loja oficial do canal. Tem camisa de time, tem até NBA e o link tá ali no primeiro comentário fixado. Fica a dica marota. No fim das contas, foi o futebol que salvou a Copa do Mundo de Clubes. Do nada, todo mundo passou a acompanhar a Copa, discutir os favoritos, palpitar, debater. A atmosfera mudou. Agora, você pode até me dizer, tá bom, o futebol foi emocionante, mas toda vez que a câmera virava para as arquibancadas, era um desânimo. Estádio pela metade, quando muito. E sim, a crítica é justa, mas calma que a gente ainda vai falar disso. Porque é verdade, a FIFA esperava muito mais gente nas arquibancadas do que de fato apareceu. Mas antes de bater o martelo e dizer que foi um fiasco, vale a pena dar uma olhada nos números com calma, porque não pode ter sido tão catastrófico quanto parece à primeira vista. De acordo com dados divulgados pela própria FIFA, 1.667.819 torcedores estiveram presentes nos 48 jogos da fase de grupos. Isso dá uma média de 34.746 pessoas por jogo. Não é um número desprezível. O jogo que mais encheu o estádio foi PSG contra Atlético de Madrid, que levou 80.619 torcedores, um baita público. Já do outro lado da moeda, o duelo entre o Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns teve apenas 3.412 presentes, diferença brutal. E o Real Madrid foi o time que mais gente atraiu no total, 197.474 pessoas em suas 3 partidas, uma marca respeitável. Aqui você pode ver o ranking dos 10 clubes que mais levaram público aos estádios.
Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Esses números são bons ou ruins? Se compararmos com a Copa do Mundo de Seleções, aí a coisa complica, viu? A edição de 1994 nos Estados Unidos teve uma média de 67.526 torcedores por jogo, o dobro. Já a Copa do Catar, em 2022, com estádios um pouco menores, fechou com 51.188 de média, bem acima do que vimos agora. Por outro lado, se a comparação for com torneios de clubes, o cenário muda um pouco. Pegando a Premier League como referência, a média de público da temporada 2024-25 foi de 40.423 pessoas por partida, ou seja, a Copa do Mundo de Clubes não ficou tão distante disso. Claro, são competições com contextos muito diferentes, mas é um dado que ajuda a equilibrar a análise. No fim das contas, não dá para dizer que foi um desastre absoluto em termos de presença. O que pegou mesmo foi outra coisa: o tamanho dos estádios. A maioria das partidas aconteceu em arenas gigantes da NFL, com capacidade para mais de 60 mil pessoas, e quando essas estruturas ficam vazias, a imagem é devastadora. Machuca o torneio visualmente, e aí entra o impacto da percepção. A arquibancada vazia pesa muito. Toda organização esportiva tenta evitar isso a qualquer custo. É por isso que a maioria dos clubes só amplia estádio quando tem certeza de que vai conseguir manter ele cheio na maior parte do tempo. E esse raciocínio se confirma com os dados de ocupação. Apenas 57% dos assentos foram ocupados durante o Mundial. Em Orlando, por exemplo, o índice de ocupação foi de apenas 19,9%. Isso mesmo, nem 20% dos lugares preenchidos. Aí não tem jeito, o visual sofre. Só para efeito de comparação, no Qatar 2022, a ocupação média dos estádios foi de 94%, quase lotado o tempo inteiro. A diferença é gritante e deixa claro que o Mundial de Clubes, nesse quesito, ficou bem abaixo do padrão FIFA. Mas o pior mesmo não foi o número em si, foi a imagem transmitida para o mundo. Se os jogos tivessem rolado em estádios menores, digamos com 30 mil lugares, e conseguissem, na maioria das vezes, passar da metade da ocupação, a percepção seria outra, muito mais positiva. Mesmo que a Copa do Mundo tenha ficado devendo na venda de ingressos, especialmente nos Estados Unidos, ele compensou e muito na audiência televisiva. Pelo menos na TV americana, os números foram animadores. Na primeira semana, o torneio teve em média 360 mil telespectadores na TNT Sports, um número que ficou bem próximo da média da Premier League na temporada 2024-25, que foi de 394 mil, ou seja, não ficou tão atrás assim como muita gente imaginava. No cenário global, a estratégia da plataforma DAZN foi um verdadeiro golaço. Eles transmitiram todos os jogos gratuitamente pelo aplicativo e o resultado foi espetacular. Em dezenas de países, o app foi o mais baixado na categoria esportiva durante boa parte do torneio. Uma prova clara de que, quando se facilita o acesso, o interesse aparece. O que no começo parecia ser só um torneio protocolar, sem muita relevância, acabou surpreendendo geral. Dentro e fora de campo, a Copa mostrou que ainda tem espaço para crescer. Aquela narrativa de que era uma competição sem sentido foi ficando para trás, e o que tomou conta foi uma nova disputa: quem vai sediar a próxima edição? A FIFA agora tem uma pequena joia nas mãos e vários interessados em lapidá-la. O Brasil foi o primeiro a levantar a mão. No dia 20 de junho de 2025, a CBF soltou um comunicado oficial. O novo presidente da entidade, Samir Chowdhury, eleito em maio, teria apresentado a proposta diretamente a Gianni Infantino sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029 e justificou que era aproximar o Brasil da FIFA. O nível que nossos clubes demonstraram merece isso, disse Chowdhury. A resposta de Infantino foi receptiva. Disse que a proposta é totalmente viável e que a FIFA vai trabalhar para tornar realidade. Agora, entre essa boa vontade e uma confirmação oficial, a gente sabe que existe um caminho longo, cheio de etapas e negociações. Mas o Brasil tem cartas boas na mão, estádios renovados e até relativamente prontos desde a Copa de 2014, uma candidatura aprovada para o Mundial Feminino de 2027 e, claro, clubes competitivos que mostraram serviço na competição. Mas nem tudo são flores. O principal ponto frágil da candidatura brasileira é a logística. As distâncias entre a cidade-sede assustam. Um exemplo, de Porto Alegre a Fortaleza são mais de 4.000 quilômetros. Isso pesa tanto para delegações quanto para torcedores. Poucos dias depois da proposta brasileira, surgiu um velho conhecido na disputa, o Qatar. Em 29 de julho, o jornal
jornal The Guardian publicou que o Emirado está analisando seriamente a possibilidade de receber o torneio e, se depender da estrutura, eles já saem na frente. A vantagem qatariana é clara: 9 estádios de Copa do Mundo num raio de apenas 55 quilômetros e uma infraestrutura hoteleira de alto nível. Porém, o problema é o mesmo enfrentado na Copa de 2022, o calor extremo. Por isso, o torneio teria que acontecer em dezembro, o que atrapalharia de novo o calendário europeu. E dessa vez, a conversa não seria tão fácil quanto em 2022. Vale lembrar que a FIFA já está enfrentando brigas com as ligas por causa da edição de 2025, que também bagunça o calendário. Agora, imagina se resolverem colocar a Copa em dezembro de novo. Seria o caos, e os clubes europeus provavelmente não ficariam calados. Por fim, apareceu mais uma candidatura de peso, ou melhor, uma candidatura tripla: Espanha, Portugal e Marrocos, os mesmos países que vão sediar juntos a Copa do Mundo de 2030. A ideia é aproveitar essa união e estender o protagonismo para o Mundial de Clubes também. Na real, o que os organizadores estão defendendo é o seguinte: a Copa do Mundo de Clubes serviria como um teste piloto de luxo para o que vem no ano seguinte, o grande torneio de seleções, algo bem parecido com o que aconteceu agora nos Estados Unidos. E olha, a proposta tem um baita peso. As sedes são daquelas de encher os olhos: o Santiago Bernabéu e o Camp Nou, totalmente reformulados, o Metropolitano em Madrid e um estádio gigantesco em construção em Rabat, capital do Marrocos, com capacidade para incríveis 115 mil pessoas. É quase como se fosse uma prévia de Copa do Mundo, mas com os maiores clubes do planeta. Além disso, tem a questão das distâncias, tudo relativamente próximo, e o fator mais poderoso de todos: o público europeu, apaixonado por futebol, fanático por grandes eventos e pronto para lotar qualquer arquibancada. A própria Espanha cogitou, inclusive, fazer uma candidatura solo, caso a proposta conjunta com Portugal e Marrocos não avance. Agora, se nada disso andar, a FIFA já tem um plano B engatilhado: manter o torneio nos Estados Unidos. Essa ideia vem sendo considerada desde antes mesmo da realização da edição de 2025. Em dezembro de 2024, quando ainda não havia um país oficialmente confirmado, a própria entidade admitiu que repetir a sede facilitaria a exploração comercial, especialmente se outras opções não se concretizassem. E vamos ser honestos, esse argumento ainda tem força. A edição de 2025 atraiu patrocinadores de peso, marcas globais entraram forte e os clubes europeus adotaram um palco americano. Foi uma vitrine gigante para eles. O único ponto que ficou devendo foi o interesse do público local, que não encheu os estádios como se esperava. Mas, do ponto de vista comercial e estratégico, o mercado americano continua sendo extremamente sedutor. Correndo por fora, mas com vontade de entrar no jogo, está a Austrália. Segundo o presidente da Football Australia, James Johnson, trazer os maiores clubes do planeta seria um passo natural depois do sucesso que foi a Copa do Mundo Feminina em 2023. O país tem tudo para organizar bem. Cidades como Sydney, Melbourne e Brisbane, estádios reformados e um histórico recente de organização de grandes eventos. Mas nem tudo é boa notícia. A grande pedra no sapato também é a distância geográfica. A Austrália possui 3 fusos horários principais, o que dificulta bastante a transmissão para o resto do mundo. Isso pesa muito na decisão da FIFA e até o momento da gravação desse vídeo, esses são os países que já deram sinais claros de interesse em sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes. Mas calma, tem mais um nome que ainda não se posicionou oficialmente, mas que ninguém em sã consciência pode descartar: a Arábia Saudita. Os sauditas, por meio do Fundo Soberano PIF, ou PIF, na sigla em inglês, são patrocinadores da FIFA há um bom tempo. Foram peça-chave na viabilização financeira dessa primeira edição, tanto que o logotipo deles apareceu em praticamente todas as transmissões. E não podemos esquecer, eles já estão confirmados como sede da Copa do Mundo de 2034. O único ponto fraco da candidatura saudita seria o prazo. A maioria dos estádios ainda está em construção, e por mais que a previsão
previsão seja que tudo fique pronto bem antes da Copa de 2034, 2029 parece um pouco otimista demais. Pode ser que eles acabem mirando a edição de clube de 2033, mas uma coisa é certa, eles colocaram muito dinheiro para esse Mundial acontecer e vão estar ali, na porta da FIFA, prontos para cobrar a fatura. Afinal, apoio estratégico tem seu preço e eles sabem jogar esse jogo muito bem. Agora, tem uma questão que ainda não abordamos e que é fundamental para entender essa disputa acirrada. Por que, afinal, todo mundo quer ser sede da Copa do Mundo de Clubes? À primeira vista parece até óbvio, prestígio, turismo, mídia, mas a verdade é que existem vários interesses por trás, com motivações bem diferentes dependendo de quem está fazendo a proposta. Por exemplo, algumas candidaturas como a do Catar são impulsionadas diretamente pelo governo. Não é só uma questão esportiva, é estratégica. Sediar grandes eventos virou o atalho mais rápido para ganhar visibilidade global. E o exemplo mais recente é a própria Copa do Mundo de 2022. O país recebeu mais de 1,4 milhão de visitantes em apenas um mês. Só a Qatar Airways operou cerca de 14 mil voos nesse período. Resultado, no ano seguinte, o turismo no país disparou, com um crescimento de impressionantes 347%. Claro que o Mundial de Clubes não tem o mesmo peso da Copa do Mundo de Seleções, mas ainda assim é um torneio que movimenta bastante gente, atrai atenção internacional e gera imagens simbólicas, como praias lotadas de torcedores de um único time, criando verdadeiros carnavais fora de época. Já do lado das federações nacionais de futebol, o foco é outro. Eles enxergam a chance de garantir uma vaga extra na competição e, de quebra, dar visibilidade para os seus clubes e para a própria liga local. E aí, diferente do futebol de seleções, o Mundial de Clubes é uma vitrine real do que se produz ali. É o momento de mostrar o produto com estádio cheio, camisa no peito e bola rolando. E nesse tabuleiro, as federações continentais também jogam suas peças. A Conmebol, por exemplo, vê no Brasil a chance de reforçar o valor da Libertadores e exibir a força do futebol sul-americano para o mundo. A mesma lógica vale para a Confederação Asiática, a AFC, com países como Catar ou Arábia Saudita, mas se tem uma entidade que enxerga tudo isso por outro ângulo, é a FIFA. O que interessa para ela são as oportunidades comerciais. Cada sede abre portas para marcas globais que só entram no jogo porque o torneio está acontecendo ali. E convenhamos, não é a mesma coisa ter um banco patrocinando nos Estados Unidos, na Austrália ou no Brasil. O peso, o alcance e os interesses são bem diferentes. Pensando nisso, para definir onde será o Mundial de 2029, a FIFA quer fazer um processo mais formal e estruturado, algo que não aconteceu na edição de 2025. A expectativa é que essa corrida comece no início de 2026 e termine poucos meses depois, para que o país escolhido tenha tempo hábil de se preparar. Mas se você acha que quem bate o martelo é só a FIFA, é aí que vem a virada. O verdadeiro peso nessa decisão está nas mãos dos clubes, especialmente os europeus. E eu explico por quê. Para garantir a presença dos gigantes da Europa em 2025, a FIFA teve que fazer um acordo com a ECA, a Associação de Clubes Europeus, que também já falamos em outro vídeo aqui no canal. E nesse acordo, os clubes passaram a ter mais voz nas decisões comerciais do torneio, incluindo, claro, a escolha da sede. E vamos combinar, não é indiferente para um Real Madrid ou um PSG saber onde vão jogar, porque além da premiação em dinheiro, o que está em jogo aqui é a expansão da marca. E ó, se você já está quase fechando com a gente para sediar o próximo vídeo, dá aquela moral. Deixa o like e compartilha com os parças que também curtem esse futebol dos bastidores. Aqui a gente joga fora das quatro linhas também, mas com visão de jogo. E voltando para esses grandes clubes, eles querem crescer, vender camisa, ganhar seguidores e fechar contratos onde forem jogar. Por isso, mesmo com estádios não tão cheios, os Estados Unidos acabaram sendo a escolha ideal para abrir essa nova era do Mundial. O público americano é justamente aquele que esses clubes vêm tentando conquistar há anos. Uma audiência valiosa, com dinheiro no bolso e muito espaço para crescer no mercado do futebol. Agora fica a dúvida, será que esses mesmos clubes vão ver o mesmo potencial no Catar, no Brasil ou na Austrália? Porque, no final das contas,
Mas esse não é um torneio de seleções, é uma competição de clubes e são eles que vão dar a palavra final sobre onde vai ser disputada a próxima Copa. Beleza, os clubes já estão brigando para ver quem vai sediar. Mas e os craques? Estão brigando pelo quê? Pela bola de ouro, meu parceiro. Tem nomes que ninguém esperava pintando forte. Duvida? Então clica aí e confere nesse vídeo que tá aparecendo aí do lado.